Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. E eu voltei, minha gente! Depois de um período ausente, Lucas Weber tá aqui de volta nos microfones, trocando essa boa prosa com toda a nossa audiência, não sem antes agradecer demais todo mundo que esteve segurando as pontas, não deixando essa peteca cair durante a minha ausência. Então valeu demais, Daniel Lamira, Afonso Bezerra, Letícia Holanda, toda a equipe do Brasil de Fato, do Bem Viver, que faz esse programa cada dia mais especial. A saudade é grande, só não maior que a alegria de estar de volta aqui. Então, gente, vamos saber logo quais são os destaques da edição de hoje que está só começando. Um papo com a atriz Naruna Costa. Ela fala do momento fértil que o teatro negro está vivendo. Comunidades indígenas sofrem com incêndios e seca no Pantanal. SUS no Paraná já disponibiliza medicamento à base de cannabis para esclerose múltipla. MST vai até a China buscar parcerias com desenvolvimento de sistemas de energia solar em cooperativas. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que o programa tá só começando. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E o Bem Viver de hoje tem a alegria de receber Naruna Costa, atriz, diretora, cantora e compositora, uma das fundadoras do grupo Clareô de Teatro, do grupo musical Clarianas, ela que esteve recentemente, faz alguns aninhos, protagonizando a série Irmandade, que circulou no Netflix, também esteve na novela Todas as Flores, da Rede Globo, o que lhe rendeu, por exemplo, os prêmios APCA na categoria Melhor Direção, o prêmio Shell desse ano na categoria Música 2024, mas não é sobre isso que a gente vai falar, é também, mas principalmente sobre outra peça que, no caso, está circulando nesse momento em São Paulo, é Parto Pavilhão, que Naruna Costa assina como diretora. Inclusive, essa peça foi indicada também ao Prêmio Shell, na categoria Direção e Dramaturgia. Naruna está junto com o Johnny Salaberg, que já estão aí numa parceria de alguns anos, ele que é o idealizador e também assina a dramaturgia, e eles dois estão aí possibilitando o brilho da Sola Aisha Nascimento, que protagoniza a peça, que fala muito, denuncia, na verdade, né, o encarceramento de mulheres negras e mães no Brasil. É uma livre adaptação a um caso real que aconteceu em 2009, aqui em São Paulo, na penitenciária feminina do Butantã, um episódio que ficou conhecido como a fuga dos bebês, quando 9 presas conseguiram fugir, carregando os bebês delas, que tinham menos de 6 meses, nesse episódio que ficou muito famoso e agora volta à cena por conta dessa interpretação brilhante de Aisha Nascimento, nessa peça Parto Pavilhão, que está em circulação no Sesc Pompeia. Os ingressos estão quase esgotados, mas ainda tem esperança, vai até o dia 18, então vale muito a pena as pessoas procurarem saber. Vamos falar melhor sobre isso, mas antes deixa eu te cumprimentar, Naruna, que alegria tê-la mais uma vez com a gente aqui no Brasil de Fato, extraindo Bem Viver, enfim, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade para conversar com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço demais a abertura, fico feliz de estar de volta, adoro o Brasil de Fato. A gente que te adora, Naruna. Para começar, eu queria, enfim, falar um pouco sobre a peça, que é um tema difícil, né? É um tema delicado que eu imagino que mexe de diversas maneiras. De alguma forma é algo duro, porque a gente não consegue falar de encarceramento, dos presídios no Brasil de uma forma suave. A gente precisa trazer todo o contexto que traz, mas ao mesmo tempo é uma peça que fala assim sobre fuga, sobre liberdade, sobre uma outra perspectiva para ver esses corpos negros, esses corpos de mães negras aí conseguindo conquistar um direito aí de ter essa criação dos filhos, enfim, muitas coisas, né? Eu tô me cuidando para não dar muitos spoilers, mas como é um caso que é baseado em fatos reais, eu acho que a gente tem um pouco mais de liberdade aqui para falar amplamente. Enfim, a minha pergunta mesmo é te ouvir como que você recebeu essa proposta, de que forma ela chegou, se você que procurou, se foi o Johnny, enfim, eu queria te ouvir um pouquinho de que sentimentos despertou entrar de cabeça nessa nova produção, Naruna. Eu tenho uma parceria com o Johnny Salaberg já desde 2018, né, com o nosso primeiro espetáculo Buraquinhos, que foi, enfim, super bem-vindo na cidade de São Paulo, premiado. E aí, quando ele me trouxe, né, a possibilidade de dirigir esse novo texto, ele não veio sozinho, né, ele veio com a parceria com a Aisha Nascimento, que é uma atriz que é contemporânea, que é da minha geração, é minha contemporânea,
E uma atriz que eu admiro muito, que eu gosto muito, mas que eu nunca tinha trabalhado profundamente, né? A gente já tinha se encontrado em algumas coisas no teatro, o Teatro de São Paulo promove esses encontros, mas não profundamente como poderia ser essa oportunidade. E eu me senti bastante convocada a fazer essa direção, porque eu sentia muita confiança, tanto no texto do Johnny, que é um dramaturgo que eu acho um primor, assim, na cidade hoje, e eu tenho muito prazer em trabalhar com as palavras do Johnny, e pelo trabalho especificamente, a possibilidade, na verdade, de trabalhar especificamente com a atriz Aisha Nascimento, que é uma atriz muito dedicada, uma ótima atriz, e que tem uma trajetória que me interessa. Então, o encontro dessas duas pessoas me fez chegar com essa parceria, e depois, é claro, a investigação desse tema e todos os caminhos que a gente fez até chegar no espetáculo, que foi um caminho de 9 meses, né, por incrível que pareça, é o tempo de um parto realmente, mas que foi um caminho muito bonito e interessante. Perfeito, Naru, né? É muito bacana você trazer essa analogia com 9 meses, que é justamente o tempo do parto, porque é um tema que necessariamente atravessa, inclusive essa personagem, a protagonista, interpretada pela Aisha Nascimento, que é a Rose da Silva, ela é conhecida como a parteira dentro do presídio da penitenciária. Então, de certa forma, você entende que o texto, embora ele traga todo esse contexto do cárcere, de todas essas violências que acontecem contra os corpos no Brasil, te parece que o tema principal é falar um pouco mais de maternidade, sobre o direito de ser mãe, as privações que tem? Vocês entendem que foi um pouquinho mais por aí que a peça tentou conduzir? Sim, o texto por si só, ele já traz a denúncia desse sistema carcerário que é bastante complexo no Brasil, né? Que tem esse recorte racial muito forte, que tem enfim, caminhos para uma discussão muito profunda a respeito dos direitos humanos. Então, o texto, por falar de uma mulher encarcerada e contar sobre esse contexto dentro desse cárcere, ainda que fosse um cárcere direcionado para mulheres que são mães, né? E nesse período de gravidez ou dos filhos recém-nascidos, o texto ele já conta sobre isso, né? E existem muitos materiais que aprofundam na questão da denúncia. Então, a gente escolheu mesmo fazer um caminho a partir da profundidade e da subjetividade da personagem Rose, que é uma personagem que é muito interessante, porque ela apesar de sofrer todas as consequências de ser uma mulher negra, periférica, de ter poucas condições, né, de sobrevivência e infelizmente, acaba caindo em circunstâncias que levaram ela até a prisão, ela tem uma humanidade muito interessante. É uma mulher que é uma parteira, uma auxiliar de enfermagem, uma mulher que tem uma história de vida muito bonita, assim, e inspiradora, né? E que tem essa iniciativa dentro da prisão de fazer esse plano, né, para tentar é, é, traçar a fuga dessas mulheres, de todas as mulheres, e a fuga dela dentro desse presídio. Então, a gente fez essa escolha de realmente aprofundar as inúmeras camadas que essa personagem tem. Tem uma coisa que a gente, enquanto pessoas negras do mundo das artes, especialmente das artes audiovisuais e das artes da cena, que é reivindicar a nossa presença na cena com bastante profundidade, né? Porque acho que a população negra, quando foi, historicamente, né, quando foi para a cena, tanto no teatro quanto na televisão, no audiovisual, geralmente tinham recortes muito rasos das nossas personalidades, né, muito estereotipados, com pouca profundidade. Então, essa escolha de a gente conseguir contar a história da Rose com todas as delicadezas que abraçam uma mulher como ela, é uma escolha política também. Então, é claro que a denúncia política da questão do cárcere em massa ou do encarceramento da população negra no Brasil é super relevante, das mulheres, as condições das mulheres que vão parar no presídio, e que geralmente está vinculada a, a, a sua relação com os seus maridos ou com os seus parceiros, né, que é muito comum que mulheres vão presas por conta
de atitudes masculinas. Então, todas essas questões estão no espetáculo, mas o nosso ponto de partida e o nosso empenho realmente foi mostrar essa personagem em muitas, todas as versões dessa personagem, todas as camadas dessa nossa Rose. E é por isso que a Aisha faz um trabalho tão brilhante em cena, né? Porque realmente essa pesquisa foi muito, muito profunda e maravilhosa. Sim, tá lindo, tá espetacular. Vamos convocar, vamos obrigar as pessoas. Um dos objetivos dessa entrevista é que todo mundo possa se sentir tocado, prestigiar, ocupar todas as cadeiras ali. São poucas cadeiras que estão ali, são 50 apenas por espetáculo, mas dá sim para a gente ocupar todos esses lugares e temos certeza que vai voltar a circular. Já é a segunda circulação, né, dessa peça, tenho certeza que daqui a pouco já vem a terceira. Eu queria voltar a falar contigo, Naruna, até sobre essa entrevista. Nessa entrevista, a gente estava comentando que faz 4 anos que você também concedeu uma entrevista ao Brasil de Fato, em 2020, e na oportunidade, o nosso repórter, o Igor Carvalho, trouxe uma pergunta um tanto quanto provocativa para ti, que foi sobre o teatro negro, se está numa fase de denúncia ou de revide. E na resposta, você disse que está entre os dois, e você disse, né, que o cenário social político está muito violento para a população negra, e você disse numa referência clara ao governo Bolsonaro, que a gente estava ali no início, metade daquela gestão. Agora, fazendo uma ponte já para essa peça, me parece que já está no momento um pouco mais de revide, mas até ouvindo um pouco da tua resposta, me parece que talvez nem seja nem tão denúncia, nem tão revide, mas sim talvez um esperançar, né? Uma outra forma de mostrar como os corpos negros precisam estar atuando, querem poder estar se mostrando. Enfim, queria que você complementasse essa resposta de 4 anos atrás com essa nova provocação que eu trouxe agora. Eu acho que o cenário, né, político não tem o melhor dos mundos no Brasil. Acho que para isso acontecer vai demorar uns anos, assim, de muito trabalho, de muito empenho. Mas pensando na cena de São Paulo, por exemplo, né, no Teatro Negro em São Paulo, está muito fértil, está muito bonito, porque eu acho que a gente teve realmente um respiro na necessidade de fazer cenas que apontassem a violência ou falassem sobre a violência, e a gente pode agora experimentar outras camadas na nossa cena, né? Experimentar as linguagens da nossa cena. Eu acho que a gente avança muito esteticamente hoje no nosso panorama negro no teatro, né? A gente tem a possibilidade, inclusive, de fazer espetáculos de celebração. Então, mesmo o Parto Pavilhão, que é um espetáculo que fala sobre um recorte bastante denso e de denúncia, também há momentos celebrativos, assim. Então, eu acho que o cenário hoje, assim, todos os coletivos negros estão com espetáculos que estrearam esse ano, assim, praticamente todos aqui em São Paulo, e espetáculos que falam de temas variados, assim. A gente, por exemplo, tem no nosso cenário atual espetáculos que falam sobre a velhice, por exemplo, né? Tipo, uma perspectiva de futuro sobre o que é pensar o envelhecimento da população negra, né? Isso é um esperançar, como você falou, né? Porque até uns anos atrás a gente estava muito no recorte de como do extermínio da nossa população, especialmente da população jovem, né? Então a gente tem hoje muitas alternativas de se pensar esteticamente o nosso teatro, politicamente os nossos teatros, e sim, esse lugar de outras possibilidades de qualidades dessas personagens, né? Eu acho que, sim, a coisa não posso dizer que, nossa, nós atravessamos o racismo, isso é impossível, assim, mas eu acho que a gente já está lidando com essa questão de uma forma mais madura, né, colocando o dedo na ferida, assumindo muitas posições e responsabilidades a respeito desse tema, e dando esse fôlego, isso à população como um todo, não só a população negra, a população não negra também, né? E o encontro também com temas indígenas. Então, eu acho que esse assunto, ele está mais palatável, e a gente está ocupando realmente muitos espaços, né? A gente está fazendo uma temporada longa do parto, neste momento, no Sesc Pompeia, que é um dos teatros mais aplaudidos na cena, né? Então, assim, a gente tem essa possibilidade, é uma segunda temporada, coisa que um tempo atrás era difícil a gente ter essa perspectiva. Então, a gente tem os nossos teatros lotados, né? Em pouco tempo, as temporadas têm se esgotado. Isso não só com o Parto Pavilhão, mas com espetáculos com a Companhia Os Crespos, com o Grupo Clareou de Teatro, com o Bonde, que é uma companhia preta também jovem.
e entre outros trabalhos que tem esse recorte racial, assim, tem muito público, tem muita gente querendo falar sobre, querendo ver esse tema, ouvir sobre esse tema, debater sobre esse tema, e isso ajuda a gente a avançar esteticamente e politicamente. Que lindo ouvir tudo isso. Naruna, eu queria voltar a falar um pouquinho mais sobre o que você estava comentando no começo da sua resposta, que você falou sobre essas possibilidades dos teatros, dos coletivos de teatro que estão aí todos estreando com novos espetáculos, aí fazendo a cena circular. Isso me fez lembrar uma fala que a gente conversando com a Anelise Assunção, mais no começo do ano, a gente estava até justamente celebrando a vida, a passagem que foi de Denise Assunção, que é tia, né, da Anelise, irmã de Tamara Assunção, que é uma exímia atriz e especialmente atriz de teatro, e era justamente isso que a Nelly estava falando, de como a Denise Assunção se assumia como atriz de teatro, não atriz, mas sim atriz de teatro. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse papel, essa força do teatro, né? Que é uma das expressões mais antigas que a gente tem da arte, e de lá para cá a gente atravessou cinema, televisão, até rádio, e agora TikTok e tantas outras ferramentas, e mesmo assim estão aí todos os grupos apostando muito com força no teatro, e não só apostando, como vendo os resultados, lotando teatros. O próprio pavilhão é uma resposta disso. Queria te ouvir um pouquinho sobre da onde que vem essa força que faz com que o teatro sempre permaneça sendo uma ferramenta potente e não se envelheça, se rejuvenesça, consiga fazer essas pontes, e o teatro está para sempre, é isso? Eu acho que sim, o teatro atravessou todos esses séculos e milênios, na verdade, né? É a possibilidade dessa troca olho no olho. Engraçado, porque estamos nesse momento também, principalmente pós-pandemia, uma relação muito grande com a tecnologia virtual, né? E mesmo assim, os nossos teatros estão lotando. Então, essa necessidade de a gente conseguir trocar, debater, filosofar, discutir a nossa sociedade em carne viva, em presença viva, ela é muito singular, muito importante e muito necessário. Então, ainda que a gente esteja abraçando as tecnologias virtuais e se preenchendo a nossa vida desse recurso também, a necessidade da troca ao vivo ela está muito integrada com a nossa humanidade. Então, eu acho que o teatro ele tem, sim, essa potência. Eu nunca fui desse discurso de que o teatro vai acabar. Eu acho que o teatro ele está aí, ele estará aí sempre. A questão é como os nossos governantes, né, o Estado, pensam no espaço dessa arte nas políticas públicas, entendendo que se a gente vai debater a sociedade, as presenças e as produções que estarão na cena precisam ter essa sociedade também construindo essas narrativas, né? Essas narrativas não podem ser majoritariamente de um recorte social, de um recorte racial, precisa ser diversa. Então, essa diversidade precisa estar nas produções, precisa estar na cena, precisa estar também em projeção, para que esse debate seja legítimo, porque senão a gente não vai estar discutindo a sociedade que a gente vive, a gente vai estar discutindo uma outra sociedade que não dá conta do nosso cotidiano, né? Que é bem diverso. Com certeza. Naruna, quero falar um pouquinho mais agora sobre a tua carreira pessoal, porque você se lançou muito como atriz, né? A gente te conheceu muito como atriz, comentei, por exemplo, de Irmandade, Netflix, a própria ali Todas as Flores na Globo, mas agora não, já faz um tempo, mas agora você vem colhendo muito desses resultados aí, desses reconhecimentos como diretora, né? O próprio APCA, agora o Prêmio Michel como indicação. Como que funciona essa transição entre atriz, entre direção, entre estar à frente e atrás dos palcos, né, digamos assim? É algo natural para ti? Tu acha que é algo natural de todo artista? Ou existe diferentes perspectivas, diferentes personalidades para conseguir estar nesses locais diferentes? Eu sou do teatro de grupo, né? O Clariô, eu sempre digo isso, que o Clariô é o lugar onde eu me recupero, onde eu coloco os curativos nas minhas asas para poder voar, né? Então, ter um grupo de teatro que tem um espaço como é o Espaço Clariô, realmente forja a gente em em uma visão ampla, na verdade, sobre o teatro. Então, a direção, ela foi natural, assim, para mim, porque eu já exercitava a direção dentro do meu grupo de teatro, porque é assim que funciona num grupo, né? Todo mundo, de uma certa forma, fortalecendo os olhares e a manutenção de todas as frentes
que envolvem uma peça de teatro. E aí, quando eu saio, né, assim, quando eu vou para outros lugares, quando eu recebo convites, aí é que eu consigo ter também a dimensão de o quanto o meu trabalho dentro do grupo é bonito, interessante e bem-vindo na cena, né? É muito bonito, assim, ver o caminho de reconhecimento que eu tenho hoje e entender que esse reconhecimento, ele existe porque existe um trabalho que ele é muito, que ele tem raiz, né? Não é uma ideia. Então, assim, quando eu monto um espetáculo, seja dentro do Clariô, ou com outros coletivos, ou dentro de uma escola, eu tenho uma base que é muito enraizada numa linguagem que tem a ver com esse teatro preto, com teatro periférico, com um teatro que reivindica outras formas de abordagem da cena, que compreende linguagens com mais diversidade. Então, é muito legal, assim, poder colher esses frutos agora, assim, e ainda dividir esse espaço com a possibilidade também de produzir coisas, de estar no audiovisual, de estar, né, produzindo coisas também em paralelo, assim, eu não paro, né, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, e isso me alegra demais, assim. E esses prêmios, esses reconhecimentos, eu fico muito honrada também, muito feliz, né? Porque a própria parceria com Johnny Salaberg, agora a gente vai entrar num terceiro trabalho juntos, assim, é um aprofundamento de linguagem. Então, reconhecer que tem uma qualidade é um bom sinal para a gente, né? Que vale a pena aprofundar, que vale a pena aperfeiçoar os encontros, né? Fortalecer esses encontros. Eu estou bem feliz. E a gente fica feliz consequentemente. Essa é a Naruna Costa, atriz, diretora, cantora, compositora, uma das fundadoras do grupo Clariou de Teatro, também do grupo musical Clarianas. A gente está falando a gente tá falando com ela sobre a peça Parto Pavilhão, que ela assina como diretora, está circulando nesse momento no Sesc Pompeia até o dia 18. Os ingressos estão escassos, mas existem. Procurem saber. A peça que traz como protagonista a Aisha Nascimento e também tem dramaturgia e idealização assinada por Johnny Salaberg. Naruna, agora sim, para encerrar a entrevista, você já até estava trazendo essa última resposta que eu ia te fazer, da pergunta que eu ia te fazer agora, que é justamente sobre esses próximos passos, né? Então, tem mais parceria aí com o Johnny Salaberg para sair, conta um pouquinho mais sobre isso e também o que mais a gente pode ficar ansioso para poder ver Naruna Costa, seja na frente das câmeras, atrás das câmeras, em cima dos palcos, atrás da coxia, enfim, queremos saber um pouquinho como que a gente faz para te seguir nesses próximos dias, meses, semanas. Ai, tem muita coisa. Bom, nos próximos meses tem muita coisa. Esse ano eu também tive a alegria de fazer alguns trabalhos em audiovisual com longas-metragens que devem sair aí pelo final do ano, começo do ano que vem. Tem uma série que vai lançar agora no mês que vem, que é a Sutura, que é uma série da Amazon Prime, que já está divulgada, então essa eu posso falar. É uma novela também de streaming, que estreia no início do ano que vem. Bastante coisa no audiovisual, algumas produções acontecendo, muita coisa legal. Vocês vão gostar, com certeza. E agora, logo, logo mais também, assim que acabar, na verdade, a temporada do Parto Pavilhão, já no início daqui duas semanas, estreia no Sesc Ipiranga o espetáculo Tá Pra Vencer, que é uma comédia que também é assinada pelo Johnny, e tem a minha direção, com um coletivo que me convidou para fazer essa direção junto com o Johnny, e fala sobre saúde mental da população negra, é um coletivo preto também, que tem esse tema, mas abordado com essa capa bem humorada, assim. E o Parto Pavilhão, né, gente? Parto Pavilhão que tem todas essas questões que a gente já falou, da história dessa mulher, Rose, que é super interessante, esse recorte do sistema carcerário, mas que é um certo thriller, assim, tem uma coisa de ação nessa peça, de suspense, que é muito interessante também, até enquanto entretenimento, assim, é um espetáculo que, modéstia à parte, assim, tem leva muito o público a sensações físicas interessantes, então, eu sou suspeita, mas eu recomendo. Esse trabalho, assim, não tem uma direção que não é só, né? Então, tem a criação de luz da Gabi Souza, da Gabriele Souza, que é uma grande iluminadora aqui de São Paulo, o cenário da Carol Gracindo,
a presença maravilhosa na cena da Aisha Nascimento solando, mas com a presença da musicista Rê Black, né, fazendo um violoncelo maravilhoso, o texto do Johnny, produção de Washington, é um time e tanto, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Maravilha, tá feito o convite, também passada aí a próxima agenda de Naruna Costa. Muito obrigado mais uma vez, querida, pela disponibilidade, uma alegria tê-la conosco. Eu tenho certeza que a próxima não vai demorar muito, mas por hoje a gente está mais do que satisfeito com a tua participação, então muito obrigado mais uma vez pelo tempo e disponibilidade, viu? Eu que agradeço, obrigada demais. Até a próxima, que seja mais cedo. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois é, gente, é bem simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam, porque além de tudo a gente faz essa curadoria. Bom, você vai receber conteúdos inéditos na caixa de mensagem do seu e-mail e assim também ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, junto com análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Gente, é brasildefato.com.br/boletim, super simples, brasildefato.com.br/boletim. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. No início do ano, o Movimento Sem Terra celebrou uma promissora parceria com a China, isso no desenvolvimento de máquinas agrícolas. Os equipamentos são adequados para a agricultura familiar e têm o potencial de desenvolver a produção em áreas da reforma agrária, isso no nosso país. Quem é ouvinte assíduo do Bem Viver deve se lembrar que a gente falou sobre isso. O ato reuniu universidades, governos estaduais, pesquisadores no sertão potiguar, justo para demonstrar o funcionamento das máquinas e iniciar o período de experiência nas áreas brasileiras. Já recentemente, no Maranhão, foi feita a primeira colheita do arroz com as máquinas chinesas, o que tem demonstrado o enorme potencial desse intercâmbio. O dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, esteve na China nos últimos dias para uma visita oficial que conta com o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo da visita foi trazer tecnologia de energia solar para cooperativas do Brasil, ou seja, é um novo passo dessa parceria entre Brasil e China movida pelo MST. Então, é um possível novo salto para o setor produtivo dos assentamentos e da agricultura familiar no Brasil. A gente vai saber mais detalhes com o nosso correspondente diretamente em Pequim, na China, Mauro Ramos. Na China, João Pedro Stedley realizou diálogos com instituições e empresas que já iniciaram parcerias com assentamentos do MST, como no caso das máquinas para agricultura familiar e para a produção de fertilizantes agrícolas a partir do tratamento de resíduos orgânicos. Stedley também veio à China em busca de uma solução para um problema energético enfrentado pelas cooperativas camponesas no Brasil, incluindo as do MST. O movimento tem 180 cooperativas e 1.000 associações, onde funcionam 120 agroindústrias de pequeno e médio porte. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? É que essas cooperativas, essas agroindústrias, elas precisam ter vapor, água quente, para poder pasteurizar os alimentos. E com isso, então, ter uma outra durabilidade. E hoje, infelizmente, essa pasteurização é feita em caldeiras a lenha. Existem também no mercado caldeiras a energia elétrica, porém a energia elétrica é muito cara. Precisamente depois do processo de privatização das hidrelétricas e ultimamente até da Eletrobras. Uma das alternativas para a transição energética para fontes limpas é a da energia solar concentrada. Como nós estamos vendo aqui, inclusive um protótipo, essas placas que são espelhos, elas concentram a energia solar e já aqui no campo, ou seja, em terreno,
passa canos com água que vão ser transformados então em vapor pela energia solar projetada pelos espelhos. Então é uma tecnologia muito interessante que nós conhecemos aqui e pode ser de fato utilizada no Brasil. Nós agora vamos estabelecer um programa de intercâmbio de informações para ver quais são as escalas viáveis no Brasil e quais os custos. A companhia chinesa Terra Solar é uma das que desenvolveu essa tecnologia na China. Ruan Yang, vice-presidente da empresa, comenta. Mais de uma década atrás, percebemos que precisamos reduzir custos. Então, perceber a mudança de sua estrutura energética sem aumentar as despesas do usuário. Portanto, a Terra Solar fez suas próprias inovações da perspectiva de construção e design do sistema. E, finalmente, conseguimos reduzir custos da transformação de energia. Stadillo explicou por que a China deve ser o principal parceiro do Brasil quando o assunto é agricultura familiar. E o fundamental aqui para nós, brasileiros e ocidentais, entender é que a lógica econômica deles, de investimento, de projetos, não é apenas a taxa de lucro. A lógica deles sempre é resolver um problema social e econômico. Então é outro pensamento, porque essa tecnologia aqui tem também na Espanha, na Suécia, na Alemanha. Agora, quando tu vai falar com eles, sempre entra quanto eu vou ganhar, quanto eu vou explorar vocês. E na lógica chinesa, eles utilizam um pouco essa base filosófica, inclusive, do Confúcio para as suas atividades econômicas, que só é viável um projeto econômico e só terá sucesso se todas as partes ganharem, que estão envolvidas naquele projeto. Gente, ainda falando sobre cuidado com a terra, a gente precisa falar dos povos indígenas, que historicamente é uma população que resiste e protege as florestas e todas as riquezas naturais do nosso país, de toda a nossa região, mas nem sempre conseguem resistir. Comunidades indígenas do Pantanal enfrentam um cenário alarmante de incêndios e seca. Na aldeia Barra do São Lourenço, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o cacique Negré do povo Guató relata um medo constante das chamas que consomem o bioma. Em 2020, ele viu o fogo destruir uma casa e ameaçar outras. Agora, em 2024, as queimadas já devastaram 1,5 milhão de hectares da vegetação e a seca segue se agravando. Nosso repórter Daniel Lamir conta detalhes. Em 2020, um incêndio queimou mais de 2,5 milhões de hectares no Pantanal. Na época, o cacique Negré do povo Guató viu o fogo chegar até a sua aldeia, a Barra do São Lourenço, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ele recorda que as chamas consumiram a casa de uma moradora. Para nós, 2020 foi bem destruidor mesmo, e foi assustador. Em outra casa, onde vivia a mãe do cacique, a fumaça tomou conta e os bombeiros precisaram retirar a moradora, como lembra o indígena. Queimou a casa da dona Irene, lá que morava na nossa aldeia. A casa da dona Irene e a casa da minha mãe quase queimou, o bombeiro chegou na hora, né? Conseguiu salvar a casa da dona Elza também. Foi uma coisa que deixou um certo medo, né, no morador, né? Agora, em 2024, de janeiro a setembro, as chamas já consumiram 1,5 milhão de hectares do bioma. De acordo com o cacique Negré, quem vive na aldeia teme viver novamente os dias de agonia. Ele situa geograficamente o fluxo das chamas, destacando a Serra do Amolar. Essa é uma formação rochosa na fronteira do Brasil com a Bolívia, entre Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Cáceres, no Mato Grosso. Tá vindo esse fogo que é da frente na região da Serra do Amolar ali. E tem um fogo também que brotou lá, subindo no rio Cuiabá, lá perto de uma fazenda. Com 741 milhões de hectares incendiados, Corumbá é o segundo município mais devastado pelo fogo em 2024. A cidade fica atrás apenas de São Félix do Xingu, no Pará, onde as chamas consumiram
1 milhão de hectares de janeiro a setembro. Os dados são do Monitor do Fogo da plataforma MapBiomas. De acordo com a análise histórica do MapBiomas, antes de 2020, o último incêndio de grandes proporções na região havia sido registrado em 1999. Naquele ano, as áreas de pastagem em Corumbá eram de 228 mil hectares. Expandindo ano a ano, essas áreas ultrapassaram os 619 mil hectares em 2023. Enquanto as pastagens avançam, o Pantanal seca. Em 2023, Corumbá alcançou outro marco preocupante. Foi o município que mais perdeu superfície de água. A seca em um bioma tipicamente alagável resulta no terreno ideal para o alastramento do fogo. Isso porque as planícies alagáveis produzem biomassa, que é altamente combustível. Quem explica é Anne Alencar, diretora de ciências do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e coordenadora do MapBiomas Fogo. Essas áreas mais alagadas, normalmente elas têm um solo mais orgânico. Quando essas áreas também ficam secas, esse solo orgânico, ele que até o pessoal fala, né, solo de tufo e tal, esse solo orgânico ele também vira como se fosse um material ali super inflamável. Ele fica queimando assim por baixo. Então é por isso que tem uma relação entre esses campos mais úmidos e o fogo. Na comunidade da Barra do São Lourenço, os moradores convivem com o medo das chamas e os impactos da seca. São 30 famílias com casas espalhadas pela margem do rio Paraguai. A comunidade fica a 210 quilômetros da área urbana de Corumbá. O trajeto feito pelo rio pode variar de 10 a 20 horas, a depender do tipo de embarcação e do nível das águas. Se o rio estiver cheio, o transporte é mais rápido. Os moradores vivem da pesca e da agricultura, mas têm necessitado de cestas básicas para garantir o sustento, como lamenta o cacique Negré. E a gente não consegue produzir nada na aldeia, porque está seco. Tudo que você planta morre, não vai para frente. O indígena lembra que os povos originários são guardiões da natureza. Nós, povos indígenas, nós somos os maiores defensores da natureza, somos os maiores guardiões do Pantanal. Né? A gente sobrevive daquilo que tem na natureza, dos frutos, o aguapé, que a gente faz os artesanatos, né? Então a gente não taca fogo no mato, no campo, nas matas. A gente protege a natureza. Enquanto a plantação da aldeia mingua, o espaço da pecuária aumenta. Com 1,9 milhão de cabeças de gado, Corumbá tem o segundo maior rebanho bovino do país. O cacique percebeu o avanço da atividade e as consequências. E o que a gente percebe é que a maioria desses incêndios é causado por mão humana, né? Não dos indígenas, mas dos brancos. O cacique Negré também afirma que, diante desse cenário, estão matando a população indígena. Isso aí não está matando só a natureza, está matando nós, povos indígenas. Nós, povos nativos, povos indígenas, que nascemos e criamos aqui. E sobrevivemos daquilo que tem aqui. Né? E a pessoa que faz isso não está matando só a natureza, está matando nós. A comunidade da aldeia de Barra do São Lourenço, em Corumbá, convive desde 2020 com a escassez de frutos, situação bem distinta de antes do aumento acelerado de áreas de pecuária e registros de incêndios. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler. Locução Daniel Lamir. E apesar de todas essas adversidades, alguns grupos indígenas conseguem sim comemorar avanços. Por exemplo, no último dia 17 de setembro, a Justiça confirmou um importante acordo que garante aos habitantes da terra indígena Jaraguá, aqui em São Paulo, a posse permanente de uma área de 532 hectares. Essa terra é reconhecida como parte da ocupação tradicional e histórica do povo Guarani na região. Para entender melhor e comemorar essa conquista, a gente conversou com Tiago Carai de Jecupi. Ele é uma das lideranças dos guerreiros Guarani, conhecido como o Xon
Chondaros. Ele falou sobre a importância da Constituição assegurar o direito da demarcação das terras indígenas e também do novo modelo de vida que eles estão desenvolvendo no local. A gente conquistamos o direito de uma demarcação por conta da Constituinte brasileira que nos fez sujeito de direito. Antes da Constituição, nós não podíamos ingressar em juízo para reivindicar uma demarcação. A gente não podia ingressar em juízo para denunciar as violências que eram cometidas contra nós, né? Então, a partir da Constituição, nós passamos a ser sujeito de direito e a lutar pelo nosso processo de demarcação, né? E aí nós conquistamos 532 hectares, né, para ser de uso e fruto dos povos indígenas na terra indígena Jaraguá. Essa área que se sobrepõe ao Parque Estadual do Jaraguá e é todo aquele pico qual a gente protege das queimadas, qual hoje a gente faz a proteção das abelhas nativas sem ferrão, qual a gente faz a proteção das nascentes, qual a gente trabalha o saneamento ecológico através de bacia de evapotranspiração, de vermofiltro, de ciclo de bananeira, de biodigestores, de banheiro seco, né? Então, através do nosso fortalecimento no território, a gente vem mostrando para a sociedade que não é normal adoecer um rio, como o Rio Pinheiros, como o Rio Tietê. Não é normal que a gente veja pessoas vivendo em uma situação desumana e não sinta nada em relação a isso. Na entrevista, Thiago também recordou o histórico da presença dos indígenas Guarani em São Paulo. Para quem não conhece a terra indígena de Jaraguá, ela fica na zona noroeste de São Paulo, né? É o ponto mais alto da cidade, né? E é um território ancestral, né? Território esse que em 1580 chegou um bandeirante chamado Afonso Sardinha, esse conhecido como matador de carijós, que era assim que eles denominavam o povo Guarani. Esse bandeirante, ele tem uma história de derramamento de sangue do nosso povo, de exploração de nossos territórios. E os bandeirantes, eles faziam, né, as cruzadas de bandeiras, tomando nossas terras, né? E aqueles que eles não matavam, eles confinavam no pátio do colégio, né? O pátio do colégio que fica na Praça da Sé, né? Que é onde nasceu a maior metrópole da América Latina, né? Essa cidade que nós estamos presentes hoje. Mas nós, povos Guarani, sempre existimos e acreditamos que ainda existiremos mesmo depois de toda a violência que se expôs à nossa vida, né? Na entrevista, Thiago também relembrou a primeira experiência dele em um conflito por causa da terra. E desde pequeno, né, até uns 10 anos de idade, eu não sabia o que era a luta. Eu não sabia o que era a violência. Eu era uma criança que eu brincava nas árvores, pegava fruta, goiaba, eu nadava no rio. Minha avó ensinava para pedir permissão, né, para os espíritos, para entrar na água, para não adoecer, para não se machucar. No final, quando a gente cansava, a gente ia na toca dos peixes e colocava a mão e pegava o peixe na mão. E a gente ia no terreno da nossa avó, na fogueira, a gente limpava o peixe, comia e ouvia a história de nossa avó. Então, até os 10 anos de idade foi uma infância muito tranquila, até a família Pereira Leite chegar no nosso território, né, com uma mala de dinheiro, dizendo para o nosso tiramõe, nosso líder espiritual, que a gente chama tiramõe, nosso avô, para que tirasse a família de lá, porque ali ele ia transformar aquele lugar, né, a nossa Tecoá, em uma área comercial, né? E aí o nosso tiramãe falou que não se podia trocar, né, a terra por um punhado de papel, que a terra é sagrada para nós. E aí eu descobri o que era a luta quando eu vi um monte de policiais com fuzil na mão, com a arma de grosso calibre, né? Enquanto nós crianças só tínhamos os nossos arquinhos de brincar e nós ficávamos em cima do muro ali, vendo a polícia ameaçando de entrar dentro do nosso território. E aí eu entendi que a gente não tinha uma vida tranquila, que meus avós não tinham uma vida tranquila, nem meus pais. E aí cresci como guerreiro, né? Como Chondaro. Nós começamos a ser treinado para aprender a falar bem o português, para aprender a falar sobre o nosso direito e para defender o nosso território. E para assegurar mais avanços no futuro, é importante pensar na educação e na construção de consciência em defesa dos povos indígenas. Para fortalecer o ensino sobre a história e cultura indígena nas escolas brasileiras, a ONG Tideuá acaba de lançar o livro digital
11.645, Indígenas e Diversidade para a Paz. A iniciativa faz uma alusão à lei de mesmo nome, 11.645, que é de 2008, que incluiu obrigatoriamente esses temas nos currículos escolares, mas que ainda enfrenta uma grande falta de materiais didáticos específicos. A obra foi desenvolvida por 47 indígenas de várias etnias do Brasil e também Argentina e Equador, junto com 5 não indígenas. É um projeto multicultural que busca promover o atendimento e o respeito pelas culturas indígenas. A gente vai saber mais detalhes com Joalva Moraes. Para que as escolas brasileiras cumpram a Lei 11.645 de 2008, que inclui a história e a cultura indígena nos seus currículos, é necessário ter acesso a materiais didáticos específicos. Para suprir esta carência, a ONG Tideuá, juntamente com 47 indígenas, elaboraram o livro digital 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz. Segundo o presidente da organização, Sebastião Gerlich, a obra contou com a participação de uma aliança multicultural com indígenas de etnias do Brasil, Argentina e Equador, além de 5 não indígenas. Esse nome, 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz, explica bastante do projeto. Primeiro porque tem uma lei que se chama 11.645, que visa que nas escolas de todo o Brasil, todas as crianças possam entender um pouquinho mais sobre o valor das culturas indígenas. E esse é um tema super interessante, uma lei de 2008, mas uma pendência ainda se arrastra esse déficit. Não tem material didático, não tem material de apoio e os professores estão um pouquinho perdidos. Então, nesta aliança que a gente fez entre indígenas e não indígenas, a vontade nossa foi criar este livro para justamente auxiliar os professores e a juventude a entender o valor, a riqueza, a diversidade, a beleza, as sabedorias das culturas indígenas vivas no Brasil hoje. Sebastião informa que o processo de criação deste livro durou 6 meses, passando por planejamentos que estimularam uma relação colaborativa. Onde um grupo muito grande de pessoas começou a discutir qual é a função de estudar as culturas indígenas nas escolas, por que estudar, como chegar. Então, antes de escrever o livro, que foi feito a muitos corações, teve toda uma preparação de entender com que pedagogia chegar, de que forma se traziam as coisas. Então, tem sim informações muito valiosas, mas tem principalmente o ponto de vista dos indígenas, que não é só ideológico, mas é carregado de energia, sentimentos, mensagens assim muito profundos. O indígena Cadu Tapuyá é um dos colaboradores participantes da obra, que vai ser disponibilizada gratuitamente no site da ONG Tideuá. O livro ele contém uma ampla diversidade de temas dentro da questão da cultura dos povos indígenas, né? Trazendo até noções básicas assim, né, do nosso modo de vida, da nossa cosmovisão, como a pintura, o grafismo, os contos, né? Conceitos básicos como de retomada, coisas que vão ser importantes para o entendimento desses jovens, dessas crianças. Eu contribuo como organizador, diagramador, mas eu também escrevo e também tenho algumas artes minhas. Então eu estou em todas as esferas, assim como muitos indígenas estão em todas as esferas. O lançamento do livro 11.645 Indígenas e Diversidade para a Paz vai acontecer no Colóquio Poéticas e Narrativas Indígenas e Negro-Brasileiras, na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, nesta quarta-feira, às 9 da manhã. Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes. Gente, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar agora sobre a regulação do mercado de apostas no Brasil, tema urgente. Você com certeza, né, já deve ter se esbarrado em alguma propaganda de bets por aí, né? Quando não? Pois é, na última sexta-feira, dia 11, o governo iniciou o bloqueio de mais de 2.000 sites de apostas sem autorização para operar no Brasil. Essa medida faz parte da regulamentação sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda no ano passado para controlar o mercado de apostas que havia sido liberado há 4 anos, mas só agora começa a ter um efeito prático. Durante esse tempo, as chamadas bets cresceram exponencialmente no país, movimentando mais de 68 bilhões de reais, isso só no último ano. Esse valor equivale a 0,62% do PIB brasileiro e representa quase 2%
10% de toda a massa salarial no Brasil, gente. O tema foi abordado no podcast do Brasil de Fato, 3x4, com a economista e consultora do Programa de Serviço Financeiro do Instituto de Defesa do Consumidor, Ione Amorim. Ela acredita que, diante da negligência dos últimos anos e o avanço de que ela chama da pandemia das bertes, a regulação implementada agora pelo governo Lula pode ainda ser insuficiente. É a grande questão, né? Como é que você aprova uma lei de uma questão que já havia 50 anos sendo discutida? A gente teve experiências bastante traumáticas até num momento anterior, quando a gente discutiu a questão dos bingos, dos caça-níqueis, né, que foram proibidos e mesmo assim continuaram na clandestinidade, ainda estão por aí. Então a aprovação da lei, no momento em que ela precisava já ser um debate social com todos os órgãos envolvidos, não teve esse debate. Então, a lei foi propositalmente deixada no silêncio, e aí eu acho que a gente tem que pensar muito, não só no que a gente vai precisar fazer daqui para frente. Obviamente, essa regulamentação já chega extremamente obsoleta, porque a gente está falando de um vácuo de 4 anos que propositalmente ficou à mercê do interesse das empresas que operam nesse setor e de muitos parlamentares que também se calaram, porque onde estavam todos durante esses 4 anos? Eu falo isso porque pelo menos há 2 anos eu já venho sendo questionada sobre o endividamento das famílias está crescendo com a questão dos jogos e nada se discutia no campo político e o problema já era sério. E o que a gente viu durante esse período foi uma abertura, abrimos as porteiras, transformamos o país numa grande lavanderia, porque a maioria das empresas que hoje estão sendo questionadas são empresas de fora do país. Então, a gente vive um problema extremamente grave. Gente, análise importantíssima aí da pesquisadora do IDEC. Lembrando então que quem quiser ouvir todo esse papo do podcast do 3x4 pode conferir tanto no site do Brasil de Fato, como também nas principais plataformas de podcast. E hoje foi ao ar o 2º episódio da série Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil. No episódio de hoje, você vai conhecer a experiência transformadora de mulheres evangélicas que, por meio de uma interpretação feminista da Bíblia, estão rompendo com o patriarcado e redefinindo o papel delas dentro da comunidade religiosa. Esse episódio mostra também como essas mulheres estão superando a culpa imposta historicamente e adotando uma postura de empoderamento, impulsionando uma revolução dentro das próprias igrejas. Ao longo da gravação desta série, eu precisei voltar até a Igreja Batista dos Butrins, em Olinda. Eu fui conhecer a história da pastora Adriana Barros. Ela é lésbica, foi ordenada durante a pandemia e a sua ordenação causou uma reviravolta entre evangélicos em todo o país, principalmente na região. Mas este não foi o principal desafio da vida dela. E aí eu peguei a palavra recomeçar, porque eu acho que é um desafio, né? Recomeçar, um negócio complicado, né, para muita gente. Adriana tem uma história de vida bem intensa, movida por missões religiosas, contatos com povos indígenas e ações de solidariedade. Mas nada disso diminuía o conflito que havia entre a orientação sexual dela com os discursos fundamentalistas. Eu vivi a minha vida inteira me sentindo culpada. Você pensa em uma pessoa que acorda e dorme achando que é a pessoa péssima do mundo, a pior pessoa do mundo. Era assim que eu vivia. A jornada de Adriana foi impactada por vários traumas. Ela não conseguia se desvincular do sentimento de culpa e investiu em processos violentos contra a própria identidade. Maravilha, gente. Tá muito bacana esse podcast. Recomendamos que todo mundo procure, dê uma escutada, compartilhe. Lembrando que a estreia da série foi ontem, né? Segunda-feira, e tá disponível em todas as plataformas de podcast, inclusive no site do Brasil de Fato. E para quem não sabe, a série é inspirada no documentário Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil, um documentário lançado em agosto desse ano, que oferece uma análise sobre a influência evangélica nas esferas social e política, destacando tanto os desafios como as potencialidades progressistas dentro desses segmentos. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno,
O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E agora uma boa notícia para os pacientes do SUS no Paraná. O estado vai passar a oferecer um medicamento à base de cannabis para pacientes com esclerose múltipla. Graças à Lei Pétala, que foi aprovada ainda no ano passado, pacientes que sofrem de espasticidade grave podem acessar esse remédio chamado de Mevatil, que contém tetrahidrocannabinol e canabinol. O estado do Paraná agora oferece o primeiro medicamento à base de cannabis para pacientes com esclerose múltipla. A iniciativa é parte da implementação da Lei Pétala, aprovada em 2023, que regulamenta o acesso a produtos de cannabis medicinal para o tratamento de doenças crônicas. O remédio liberado é o Mevatil, uma combinação de tetrahidrocannabiol, o THC, e o canabidiol, o CBD. Ele é indicado para pacientes com esclerose múltipla que apresentam espaticidade moderada a grave e que não responderam a outros tratamentos. Esse sintoma é caracterizado por músculos rígidos, duros e contraídos de forma involuntária. A doença autoimune atinge o sistema nervoso central e afeta a coordenação e a mobilidade. Há alguns requisitos para quem se interessar pelo tratamento. As pessoas devem ser maiores de 18 anos, ter o diagnóstico de esclerose múltipla e atender a outros critérios estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. A solicitação pode ser feita presencialmente nas 22 regionais da Farmácia Paraná ou online, em cidades como Curitiba e Londrina. A Lei Pétala, de autoria do deputado estadual Goura, do PDT do Paraná, foi sancionada neste ano. Ela é fruto de um longo processo iniciado em 2018. O nome da lei homenageia Pétala, uma menina diagnosticada com uma condição rara que simboliza a luta de muitas pessoas pelo acesso a tratamento à base de cannabis. Com a nova legislação, o Paraná se destaca ao ser o primeiro estado a oferecer medicamentos à base de cannabis gratuitamente pelo SUS. A iniciativa também marca um avanço no acesso a tratamentos alternativos para doenças crônicas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Paraná. Locução Daniel Lamir. Gente, o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes a gente queria trazer uma dica que combina literatura e bem viver, passando ainda pela defesa da natureza e cuidado do corpo. Que maravilha, né? Escuta só, o livro Yoga, Sociedade e Meio Ambiente, de Rodrigo Amaro, vai ser lançado hoje, terça-feira, dia 15, em Niterói, no Rio. A obra une a ciência ambiental e a filosofia da yoga, propondo reflexões profundas sobre o consumo, relação com a natureza, autoconhecimento e sustentabilidade. O autor convida o leitor a pensar o impacto da ação humana sobre o meio ambiente e a busca de alternativas mais saudáveis para a construção de uma sociedade sustentável. Afonso Bezerra tem os detalhes para a gente. Unir a ciência ambiental e a filosofia da yoga para propor a construção de um mundo mais justo, respeitoso e sustentável. Esse é o tema central do livro Yoga, Sociedade e Meio Ambiente, de autoria de Rodrigo Amaro. A publicação será lançada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 15. A obra instiga a reflexão sobre a relação predatória do ser humano com a natureza e questiona a atual lógica de consumo. O livro ainda investiga os desafios para uma sociedade socioambientalmente sustentável. Além disso, aponta como a filosofia da yoga e o autoconhecimento podem ser aliados nesse processo. Yoga, Sociedade e Meio Ambiente é o primeiro livro de Rodrigo Amaro. Formado em Biologia e com mestrado em Ciência Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, ele iniciou sua trajetória na yoga em 2013. 2 anos depois, realizou uma formação no Instituto de Estudos e Pesquisa em Yoga, em São Paulo. Depois dessa jornada de aprofundamento, passou a ministrar aulas no Espaço Hemógenes, localizado no centro do Rio de Janeiro, à época. Em 2018, Amaro passou a se dedicar integralmente à yoga. Com a sua esposa, a professora Thalita Dias,
fundou o espaço Semear Yoga e Meditação em Niterói. Ao Brasil de Fato, Rodrigo Amaro contou sobre uma das principais motivações para escrever o livro. De acordo com o autor, o estímulo foi entender como a ciência biológica e a yoga podem se complementar na busca por uma sociedade mais justa e sustentável. O livro é produzido pela editora Itapuca e conta com a participação de referências nos estudos da yoga. Alguns dos nomes são Marcos Rorro, Carlos Henrique Viardi Júnior e Oberon, diretor do documentário Muco, Contradição na Tradição, de 2022. O lançamento de Yoga, Sociedade e Meio Ambiente será realizado nesta terça, dia 15, na Sala Carlos Couto, do Teatro Municipal de Niterói, a partir das 6 da tarde. Confira mais detalhes em brasildefatorj.com.br ou brasildefato.com.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Afonso Bezerra. Maravilha, gente. A edição do Bem Verde hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela internet, pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual, transmite o programa pela 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio e toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.